A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece, acalmar os nossos corações e pedir a Jesus e aos amigos espirituais da nossa Casa de Miguel que possamos aproveitar esses minutos preciosos desse encontro, que as palavras possam entrar não só em nossas mentes, mas também nos nossos corações, que através do sentimento a gente possa refletir sobre o estudo de hoje. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade e pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo. Graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O argueiro e a trave no olho. No item 9, tem uma passagem de Mateus do capítulo 7, versículos de 3 a 5, que fala assim: Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizeis a teu irmão, deixe-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. E no item 11 tem outra passagem de Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 2, que fala assim: Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então, essa palavra argueiro significa um cisco, e a trave significa viga, um pedaço de madeira. Agora a gente vai entender o que Jesus quis dizer com essas palavras. Que não devemos julgar as pessoas, ficar apontando o erro dos outros, antes de verificarmos se também nós não possuímos aquele defeito ou outros piores até. Não devemos criticar os outros, porque geralmente não sabemos de verdade o que motivo leva alguém a agir de determinada maneira. Só Deus, conhece a intimidade de cada um. Quando detectarmos uma falha em algo ou alguém,
saibamos ajudar para que o problema se resolva sem condenarmos ou criticarmos negativamente. Isso é muito importante, a gente não apontar erro, nas pessoas, porque todos nós somos imperfeitos, A falta de indulgência ainda é no mundo a característica de seus habitantes, A gente ainda precisa aprender a ser mais indulgente. Geralmente, habituamos-nos a ver o lado mal das coisas, esquecendo-nos de que todos somos portadores de imperfeições que precisamos exterminar, precisamos vencer, esses nossos vícios. O nosso dever básico deve ser o de vigiarmos a nós mesmos na conversão, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes, rogando perdão para os nossos erros e perdoando os que erram, Que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Se hoje não somos portadores de determinadas imperfeições, já o fomos no passado. E ainda hoje, nossa caminhada evolutiva prossegue cheia de tropeços. Então, que sejamos indulgentes uns para com os outros, procurando silenciar antes a fraqueza dos nossos irmãos e não julgar. Pois se formos chamados ao testemunho de nossas obras, não saberemos ao certo em que condição iremos nos apresentar. Então, essa mensagem é muito importante, Que a gente não julgue, que a gente não aponte erro de ninguém e que antes a gente faça uma autoanálise do nosso comportamento, de como eu estou agindo diante de uma situação. E agora a gente vai assistir um vídeo, que vai nos esclarecer mais sobre essa passagem do Evangelho, esse capítulo. Oi, galerinha do GEAL! A gente está aqui hoje para falar a respeito do argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados, como disse a nossa querida Shirley apresentando o tema. A gente viu um vídeo bem interessante e agora vamos comentar alguns pedacinhos que é para podermos conversar melhor a respeito desse tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10. Lembram da primeira cena? A gente vê um menino com uma grande boneca. Ele carrega aquela boneca por uma estrada, uma boneca vestida de rosa. Logo em seguida, ele chega no ponto de ônibus.
encontra 3 meninos que desde longe apontam em sua direção. Ao chegarmos mais perto, percebemos que riem dele. Sim, parecem dizer coisas ofensivas. Esse é um tipo de atitude que vemos muito nas escolas, infelizmente. Já aconteceu com você? Olha, comigo já. Quando eu era criança, isso me incomodava bastante. Mas qual seria o problema afinal? Há algo de errado em carregar uma boneca? Por que rir assim? Apontar e ferir alguém? Vocês acham que isso é correto? Cada um segue seu caminho no ônibus e a história continua se desdobrando. O mesmo menino aparece no quarto, organizando uma mala. Outra boneca de bailarina. Essa, um pouco menor, cabe dentro da mala. Um tutu, que é aquela saia rosa que as bailarinas usam, e sapatilhas. Olha só, parece que a mamãe está feliz com a atitude do menino. Na expressão dela, a gente não vê desagrado nem tristeza, ela até sorri. Nesse caso, podemos perceber que ela não julga o menino. E lá vai o menino com a mala pela estrada. Mas, diferente da mãe, ele encontra novamente aqueles 3 meninos. E, como eu ia dizendo, diferente da mãe, parece que os meninos continuam julgando o colega que traz a mala. Quando ele chega, eles veem lá o tutu rosa, puxam da mala do menino, riem dele e, mais uma vez, julgam. Sim, percebemos bem isso. Vejam só, o menino pegou a saia de volta. E, dessa vez, parece que machucaram ele nessa briga entre eles, sabe? Olha, infelizmente, há pessoas que fazem isso. Acreditam que têm algum direito de ferir o outro porque pensa diferente, porque gosta de outro time, porque tem uma religião diferente, ou uma cor de pele diferente, ou pelo simples fato de achar que um menino poderia estar dançando e acham que meninos não podem dançar. Há bailarinos muito famosos e a carreira do balé, ele exige dedicação todos os dias, a alimentação muito regrada, força física. Mas sabe de uma coisa? Ser bailarino não diz se a pessoa é boa ou má. Aliás, cá para nós, ser espírita também não diz se a gente é bom ou se a gente é mau. Na verdade, nenhuma dessas escolhas medem quem nós somos. Vejam só, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, Kardec vai dizer: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E ele interroga a sua própria consciência sobre seus próprios atos. Sim, e ele vai perguntar a si mesmo: será que violei essa lei? Essa lei que é de justiça, de amor e caridade? Será que eu fiz o mal? Se fez todo o bem que podia, ele se pergunta isso.
Será que eu desprezei voluntariamente alguma ocasião de ser útil para alguém? Será que alguém tem alguma queixa de mim? Enfim, eu fiz para as outras pessoas que me cercam ou que me cercaram no dia de hoje tudo o que eu gostaria que fizessem para mim mesmo? É por aí que a gente deve pensar. Vejam só, no final das contas, o menino levava a mala para alguém. Uma menina que estava com a perna engessada. Pode ser uma irmã, uma amiga muito querida. E isso leva a gente a pensar no nosso tema de hoje. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós. Ah, sim, como aqueles meninos, né? Que estavam fazendo chacota, rindo do outro, sem julgarem a si mesmos. Era preciso que a gente olhasse para a gente mesmo num espelho. Que a gente olhasse de longe, como a gente viu esse vídeo. E aí sim, a gente como que se transportaria para fora, se vendo de fora, e a gente poderia perguntar: o que eu pensaria de mim mesmo se eu tivesse feito aquilo que aqueles meninos que estão no ponto do ônibus fizeram? O que eu penso de mim mesmo se eu agir como outro menino que carregava aquelas coisas para uma colega que estava doente, ou até para uma irmã? E sabe o que a gente vê lá no Evangelho, no comentário de Kardec? Que muitas vezes a gente é tão orgulhoso e se acha tão importante, tão sem defeito, tão grandioso, que a gente esquece. Esquece que o que a gente precisa é trabalhar a caridade. E que a caridade de verdade, ela é modesta, ela é simples, como o menino que carregava a mala. No final das contas, ele fez toda a diferença na vida daquela menina. Porque, mesmo quando ela estava lá, longe do balé, ela pôde receber esse carinho dele. Ela pôde continuar conectada àquilo que ela gosta, não é mesmo? E a gente? Será que a gente é capaz de enxergar o bem? Talvez a gente só seja capaz de perceber em certas atitudes que há muita bondade se a gente conhecer o fato inteiro. E aqueles meninos não sabiam do fato todo. Por isso que é muito importante pensar muito bem antes de julgar alguém. E também pensar, para que eu quero julgar alguém? Eu realmente estou na posição de apontar a falha desse meu colega? E isso vai fazer bem a ele? Porque se for só para fazer fofoca, se for só para maldizer, que bem, que transformação isso vai trazer, não é mesmo? Então, quando a gente vai falar alguma coisa sobre alguém, a gente tem que refletir primeiro antes. E tem um livro muito bonito, que é uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito João de Deus, que se chama Lições para Angelita. E lá nesse livro, a gente vai ver uma poesia que trata sobre a maledicência. Maledicência é quando a gente fala mal de alguém. Vamos ver o que diz o João de Deus nessa poesia. Filhinha, em nossa existência, de espíritos imperfeitos, um
dos maiores defeitos é a triste maledicência. Comentando com maldade o erro ou vida de alguém, desviamo-nos do bem, da luz do amor da verdade. Em nosso irmão infeliz, não devemos procurar e nem jamais enxergar o defeito ou a cicatriz. Pois se olharmos bem o fundo das nossas imperfeições, nesse vale de ilusões e males que é o nosso mundo, faltaria em todo instante o desejo em nós, por certo, de pormos a descoberto o erro de um semelhante. Pois dessa mesma miséria e dessas faltas possíveis, somos também suscetíveis em nossa triste matéria. O nosso dever maior é sempre a luz salientar, procurando transformar os ódios em santo amor. Ao contemplarmos alguém, esqueçamos-lhe a fraqueza, incitando-lhe a grandeza pelo exercício do bem. A nossa preocupação não deve ser condenar, porém sim remodelar em demanda a perfeição, transformando a humanidade num conjunto de harmonias, em beleza e alegrias à luz do sol da verdade. Se cada coração desse modo proceder a cumprir o seu dever na estrada da evolução, o nosso mundo de dor será em breve, por certo, não um tristonho deserto, mas um templo sacro de amor. E finalmente, meus queridos, para os papais e para as mamães que queiram se informar um pouco mais a respeito dos temas de hoje e de outras questões, nós deixamos como sugestão mais um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o livro Vida e Sexo, cujo trecho que a gente destacou nos diz assim: a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Fica para todos nós a reflexão. E lembremos-nos do nosso querido Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A todos, indiscriminadamente. Agora vamos à nossa atividade, que será igual a essa daqui, ó. É uma bailarina. E nós vamos fazer uma bailarina. O que que você vai precisar? De uma folha, pode ser qualquer uma, porque aqui eu usei com a bailarina, ó, vocês podem ver que ela foi usada. Não deu para ver não, tá vendo, ó? Ela está usada aqui. Eu só aproveitei. Uma folha para fazer a sainha dela, que eu também tô aproveitando o outro lado. Então eu vou abaixar aqui o celular e passar aí para trás, para que possa ficar, eu mostrar a vocês como é que faz. Ah, tá. Vamos precisar de cola. Eu escolhi um giz de cera dessa cor. E canetinha, ou façam mais com lápis. Eu vou fazer para mostrar
melhor, ok? Deixa eu passar aqui para o outro lado. Então, nós temos um monte de coisas para a gente aprender. E uma delas, aqui, ó. Primeiro, você vai dobrar a folha ao meio, certinho. E aqui no meio você vai desenhar. Claro que muita gente aqui, né, a maioria não sabe desenhar direito como eu. Ou talvez a maioria saiba melhor, né? Poxa, eu peguei uma canetinha grossa, mas tudo bem. Aqui, ó, vamos fazer a cabeça da bailarina. O olhinho. Eu não sei desenhar direito, tá? Que é o cabelinho dela, que vocês podem fazer do jeito que vocês queiram, né? Normalmente as bailarinas já têm aquele coque, né? Tá. Nariz, a boquinha dela. Aí, bom. E agora nós vamos fazer o corpo dela. Deixa eu pegar o modelo. Então, a gente faz o bracinho dela. Depois a gente faz aqui da roupinha dela. Ela apontando para cima, aqui é a mão. Que é a roupinha dela. Que é assim, esse braço aqui ficou mais grosso que o outro, né? Mas tudo bem. Aí aqui a gente faz a perninha dela, que é a meinha, a sapatilha, a outra perninha dela, que é aquela meia calça, né? O outro sapatinho. E a gente pinta. Eu pintei de preto a sapatilha. Mas eu já vi preto, já vi azulzinho claro nas meninas, às vezes na rua, né? Rosinha, branco. E agora, depois vocês podem pintar a roupinha dela. O corpo. Faltou o corpo. Pintar a roupinha dela de verde. E a meia calça. Bom, a sainha dela, olha só como é que tá, ó. A gente faz um leque. Como é que a gente faz o leque? A gente vai dobrando, ó. Todo mundo sabe fazer o lequinho, né? Dobra de um lado e do outro. Assim vai mais rápido, né? Às vezes sai perfeito, o meu às vezes não sai, mas o importante é a gente tentar, não é? Tudo nós temos que tentar para a gente conseguir. Vamos virando, virando, para que a gente possa fazer a saia da bailarina. E aí eu pergunto a vocês, um menino pode fazer isso aqui? Pode, é uma atividade. Quando é com o menino, desenho de menino, as meninas não fazem. Então isso aí já é uma maneira da gente não julgar, não ter preconceito e saber que todo mundo pode fazer as mesmas coisas. Então, ó, depois a gente dobra, estão vendo? A gente dobra e cola. Cola aqui, minha cola tá acabando. Cola, aperta bem, para ficar bem firme.
bem firme. E depois a gente coloca passa-cola aqui também e assim. Bota assim. Segura um pouquinho. E ficou, olha só, a bailarina. A minha primeira ficou mais bonita, né? Um pouquinho. Bom, eu espero que a de vocês fique também bem bonita e que a gente aprenda, né? Mais esse valor, mais esse ensinamento de nosso mestre. Então, beijos! Agora, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, nos concentrar em Jesus e agradecer por mais uma oportunidade de estudar o seu Evangelho, de entender os seus ensinamentos, que nós possamos tirar dessa lição de hoje para não julgar os nossos irmãos, lembrar que todos nós erramos e que queremos ser compreendidos e perdoados. Então, por que não darmos o primeiro passo e também fazermos com nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com aqueles que estão próximos de nós? Vamos trazer esse sentimento para mais perto de nós e deixar essa memória sempre viva, para nós lembrarmos de ser como Jesus e praticar cada dia mais o seu Evangelho. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Ouça o vento da folhagem, veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza, no caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus e o sol com luz, a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus e o sol com luz, a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza, no caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e
conduz à paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus e o sol conduz à paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Sinfonia de amor, a voz que me faz prosseguir, e um clarão se acende e brilha em mim. Eu sei onde estou, me mostras um modo mais certo de agir. Mesmo quando o sol se vai, ilumina meu chão, como a estrada ao luar. Na escuridão se viu chegar o teu brilho sereno pra nossos passos guiar. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, e a Deus nos conduz. Cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. És no mundo a doutrina, a luz que alivia a dor, que a Deus nos conduz. Cura os olhos de quem não vê, com mensagens que tocam fundo e transformam o ser. Hoje vejo quem sou, porque tua luz é o reflexo do amor do Senhor. Espiritismo consolador. Avisos de novembro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender. Compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família.
Evangelização Espírita da Criança e da Família, todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA. Nossa mocidade retornou ao presencial temporariamente em um novo dia e horário, domingo, das 9 às 10h30. Evangelização de bebês de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam, 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição desses itens, bem como das mensalidades ou doações, sua contribuição pode ser feita por Pix no CNPJ 42922-901/0001-07 ou depósito em conta corrente do Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail sem@tesouraria.gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Apadrinhe uma criança neste Natal. As fichas de cadastro e maiores informações com Carmélia no DEA. WhatsApp 992432206 ou pelo e-mail carmelia.maia.fonseca@gmail.com. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. No virtual, faça um agendamento pelo WhatsApp 21 959049094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 975062671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU. Todas as terças-feiras às 9 horas no canal do YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Retornamos ao presencial e o uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30.
Fluidoterapia, às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas. Prece da Saudade. Retornamos ao presencial em novo horário, às quintas-feiras, às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30 e a reunião pública, sextas-feiras, às 20 horas. Boa noite, amigos queridos, sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa de Miguel, nos acompanhando pelo canal do YouTube. É muito bom tê-los conosco. Vamos abrir os nossos corações para Jesus entrar? Vamos a mais uma reflexão dessa noite? Então vamos lá, com grande alegria que hoje nós vamos trazer a nossa companheira Maeli, trazendo um tema bem interessante para todos nós. As 5 alternativas da humanidade. É um tema bastante reflexivo, com certeza. Mas a página de abertura anterior a esse tema será trazido pela nossa querida Grazi. Bom, queria dizer para vocês que a nossa casa está funcionando presencialmente na rua Glaziu, número 265. Lembrando que terça-feira às 19h30, reunião de fluidoterapia acontecendo presencialmente. E ela acontece também com uma reprise sempre da semana anterior, tá bom? Que vocês podem estar acompanhando online. A quarta-feira temos também outra fluidoterapia acontecendo às 9 horas da manhã. As reuniões públicas presenciais, elas estão sempre quinta-feira às 14h30 e domingo 9 horas da manhã. Sempre acompanhados pelo GEAL, que é esse trabalho que as evangelizadoras preparam para todas as crianças. É bem interessante e importante para todos eles, né? Os nossos pequeninos. A prece da saudade acontece sempre às quintas-feiras, 18 horas, tá bom? E a nossa prece, a nossa reunião pública de sexta-feira, aqui online, às 20 horas, para atender a esses companheiros queridos, aos nossos irmãos, amigos, que estão sempre longe, moram um pouco mais distante do nosso bairro, né? Então é uma forma carinhosa de tê-los conosco. Sempre às sextas-feiras, 18 às 20 horas. Tem a descrição aqui do vídeo, coisas que vão acontecendo na nossa casa, é sempre muito bom saber. E não esquece não, tá bom? Ao final, dá aquele likezinho, que é muito bom, né? Saber que os nossos vídeos vão ser cada vez mais produzidos aí. Fiquem conosco, uma boa noite para todos e vamos deixar Jesus entrar em nossas vidas. Graças a Deus. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A verdade. Eu sou o caminho e a verdade, que diz foi Jesus, está em Jó, capítulo 14, versículo 6. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos, de imediato. Há que esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo. A semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas,
verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Graças a Deus. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que possamos agir de acordo a merecer a Tua misericórdia e o Teu amparo. Que possamos hoje, aqui, beber de Tua fonte divina e que a nossa sede de amor e refrigério possam ser saciadas. Amigos espirituais que se encontram em trabalho aqui conosco, nos ajudem a compreender as palavras que hoje serão ditas e que os trabalhos a serem realizados hoje possam transcorrer na mais perfeita harmonia e que possam ser concluídos de acordo com o planejado. Obrigado, Pai, por tudo e pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Miguel, que é transmitido aqui pelo canal do Centro Espírita Miguel. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade do estudo, de estar aqui com vocês essa noite e aproveito para convidar a todos a se sentirem abraçados, afagados nessas vibrações amorosas que a espiritualidade tão prontamente já colocou aqui, para que cada um de nós, em nossos lares, pudéssemos sentir essa presença amiga, esse amparo, que Jesus possa se fazer presente em nossos corações, nas nossas mentes, naquilo que a gente deseja de fato amealhar essa noite. Então, que Ele possa nos guiar no estudo da noite, nos trazendo entendimento, a reflexão necessária, que a gente consiga absorver o que Kardec vai nos trazer. Bem, como foi dito nas boas-vindas, eu vou falar de um tema que está no livro Obras Póstumas. O título: As 5 Alternativas da Humanidade. O nome já nos convida a uma grande reflexão. Bom,
enquanto humanidade, temos alternativas? E seriam elas quais? Quais alternativas o nosso codificador elencou nessa obra? Antes da gente entrar diretamente no texto que Kardec elaborou para que a gente pudesse estudar hoje juntos, eu gostaria de lembrar que essa obra não faz parte do Pentateuco kardeciano. O Pentateuco, que é a base da doutrina espírita, é composta pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Entre o Céu e o Inferno, não entre o céu e o inferno, mas o céu e o inferno, desculpa, e a Gênese. Sendo assim, quais seriam essas alternativas que Kardec vai abordar, que não estão no Pentateuco, mas que, após a sua morte, após o seu desencarne, foi colocada a lume essa obra para que todos nós tivéssemos, então, acesso a esses arquivos que o nosso codificador escreveu e que, após a sua desencarnação, a sua esposa fez, então, com que nós descobríssemos essa obra. É uma obra não muito lida, pelo menos eu não a li na íntegra, né? Sempre pego uma coisa ou outra, uma referência ou outra, mas é uma obra muito bem referenciada pelos estudiosos da doutrina, pelo movimento espírita, porque ela traz, obviamente, questionamentos que Kardec se fez, elaborações que ele trouxe, que não foram colocadas nem na Revista Espírita e nem nos 5 livros que eu mencionei ainda há pouco. Bem, eu ganhei essa obra certa vez num evento que teve na Casa de Miguel, então é por isso que eu a tenho. Mas eu vou usar a tradução do Guilhom Ribeiro, que é uma tradução que está na internet, acessível a todos, que vocês podem usar, né, de referência, caso vocês não tenham a obra. Então, de que vai tratar esse artigo, esse texto? O que será que Kardec quer dizer com as 5 alternativas da humanidade? Como eu disse, já nos suscita o desejo, a vontade de entender, primeiro, que temos alternativas. Segundo, que alternativas são essas? Quais seriam as alternativas que ele elenca como para nortear a humanidade? Então ele começa, eu vou tentar ser bem fiel ao texto, para que a gente vá, pouco a pouco, discorrendo, ok? Sobre o assunto. Não elaborei nenhum PowerPoint, porque eu penso que é um momento da gente refletir. Nós já nos distraímos o suficiente, olhando figuras, olhando imagens, e aqui é um texto para que a gente refletir na nossa caminhada enquanto humanidade, na nossa jornada enquanto espíritos que reencarnam. Então vamos ao texto. Ele começa dizendo o seguinte para nós: bem poucos homens vivem despreocupados do dia seguinte. Ora, se cada um se inquieta pelo que virá após o dia que está transcorrendo, com mais forte razão é natural se preocupe com o que haverá depois do grande dia da vida, pois já não se trata de alguns instantes, mas da eternidade. Parece que ele escreveu esse texto hoje, porque de fato nós continuamos preocupados com o dia seguinte, mesmo depois de Jesus nos orientar que a cada dia o seu mal, né?
a cada dia o seu cadinho, a cada dia o seu problema, a cada dia a sua inquietação, os seus afazeres, mas a gente não aprendeu isso. Isso é uma lição que Jesus nos deixou, mas que a gente não pratica. E aí ele está dizendo, bom, se a gente se inquieta, se preocupa com o dia que está transcorrendo, o que vai acontecer daqui a algumas horas ou amanhã, imagina depois do grande dia da vida, ou seja, depois do desencarne. Então já não se trata mais de alguns instantes, mas da eternidade. Então vem um questionamento: viveremos ou não viveremos? Fim desse grande dia. Não há meio termo. É uma questão de vida e de morte. É a suprema alternativa. Se interrogarmos o sentimento íntimo da quase universalidade dos homens, todos responderão: viveremos. Essa esperança constitui uma consolação. Entretanto, uma pequena minoria se esforça, sobretudo, de algum tempo para cá, por lhes provar que não viverão. Então, olha o que Kardec está trazendo para nós. Se a gente fizer aqui uma grande pesquisa, se abríssemos aqui um grande quiz para a humanidade, esses mais de 7 bilhões de habitantes que já somos, perguntaríamos se viveremos ou não depois da morte. E a quase universalidade, segundo eles, responderia que sim. Mas é porque traz em si uma esperança, um consolo. Entende isso como algo que vai perdurar de alguma forma, vai continuar de alguma forma. Mais uma pequena minoria se esforça para o quê? Provar que não viveremos. Fez prosélitos essas escolas. Força é confessá-lo. E principalmente entre os que, temendo a responsabilidade do futuro, acham mais cômodo gozar sem constrangimento do presente, sem se perturbarem com a perspectiva das consequências. Essa, porém, é a opinião de uma pequena minoria. Então, esse grupo, muitas das vezes, pensa assim, traz essa ideia, porque ele não quer se incomodar, ele não quer constranger o que está vivendo. E também ele não quer se preocupar com a consequência do que ele está vivendo. Mas ele diz que essa opinião é de uma pequena minoria. Ele volta a afirmar: se havemos de viver, como viveremos? Em que condições viremos a nos encontrar? Aqui, os sistemas variam, de acordo com as ideias religiosas e filosóficas. Podem, no entanto, reduzir-se a 5 todas as capitais alternativas que passamos a sumariar, quer dizer, ele fez um sumário, a fim de que se torne mais fácil a comparação e cada um possa escolher a que lhe pareça mais racional e melhor. Que melhor corresponda o quê? Às suas aspirações pessoais e às exigências da sociedade, óbvio. Então, aqui já há uma diferença. Então, se viveremos ou não, há uma minoria que diz que não, e a maioria diz que sim. Mas se nós viveremos, como viveremos? Em que condições nos encontraremos após esse grande dia, conforme ele diz? Aí aqui a coisa muda de figura. Aqui os sistemas variam, segundo a análise de Kardec, de acordo com o quê? Com as ideias religiosas e filosóficas que nós agasalhamos em nós no decorrer da nossa trajetória humana. Ele está falando de humanidade, lembre, ele não está falando de uma individualidade. Ele está falando da trajetória humana, da humanidade. Podem, no entanto, reduzir
a 5. Então, é aí que ele vai entrar com as 5 alternativas que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. Então, essas são as 5 alternativas que Kardec resolve elencar para nos mostrar as diferentes formas de que essas doutrinas religiosas e filosóficas olham para esse grande dia, para o dia em que nós não mais nos inquietaremos apenas com horas depois, apenas com o dia seguinte. Mas o que acontece quando o dia da minha morte, da morte do meu corpo físico chega? O que acontece? Vamos então analisar cada uma dessas perspectivas no materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. E eu vou continuar aqui buscando seguir a linha que Kardec trouxe, porque penso eu que nada melhor do que o nosso codificador para nos trazer a sua visão, homem de ciência que ele foi, exercendo o seu papel aqui na Terra, e também nos trazendo a claridade da doutrina espírita para nos mostrar como a humanidade trafega por todas essas doutrinas. Porque se olharmos bem, nós vamos entender isso melhor daqui a pouco, nós vamos ver que nós percorremos essa ideia da matéria, saímos da ideia da matéria para uma ideia do todo, onde eu morro e volto para o todo. O materialista acha que morreu, acabou. O panteísta já entende que você morreu e volta para o todo. No teísmo, a gente vai entender melhor como é que eles funcionam. Já tem uma ideia do Deus, sim, já tem uma ideia de Deus, mas há 2 grupos que se partem dentro dessa filosofia, dentro dessa religião, dessa doutrina, não é? Melhor dizendo. O dogmatismo, que vai trazer essa visão que sim, a gente sobrevive, sim, a alma continua, mas há consequências. E você pode ir para lugares que estão destinados a você de acordo com o seu procedimento. E o Espiritismo, que vai nos trazer a realidade espiritual, a realidade que nós temos uma bagagem enquanto espíritos e que, para cada etapa, temos uma existência, uma reencarnação. A vida é una, mas ela se subdivide, porque elas formam, segundo Haroldo Dutra diz, o grande colar de pérolas que vai adornar o nosso espírito. Então, vamos entender melhor o que Kardec coloca para cada uma delas. Bem, ele começa pela doutrina materialista. E o que ele diz? Que a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corporal. Essa é a ideia da doutrina materialista. Para o materialista, o homem não é nada antes e muito menos depois da vida. Ele nasce e morre com o organismo, porque a inteligência, a sua inteligência, é propriedade da matéria. Quais seriam, então, as consequências dessa doutrina, olhando sobre esse aspecto? E aqui cabe a nós nos despirmos de todo o julgamento. Cabe a nós avaliarmos, enquanto humanidade, os caminhos que todos nós percorremos. Se nessa existência escolhemos ser espíritas, em outras podemos ter escolhido ser materialistas. Ou podemos conhecer pessoas no nosso círculo de amizade, em sociedade, que praticam essa doutrina. Que para eles a inteligência é uma propriedade da matéria. Morreu, acabou.
qual é, então, a consequência que o nosso codificador elenca para essa doutrina? O que isso acarreta para nós, enquanto humanidade, a prática dessa doutrina, desse olhar? Sendo o homem apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis. As afeições morais carecem de futuro. Os laços morais, a morte, os quebra sem remissão. E para as misérias da vida, não há compensação. O suicídio vem a ser um fim racional e lógico da existência, quando não se pode esperar atenuação para os seus sofrimentos. Inútil qualquer constrangimento para vencer os maus pendores, ou seja, se eu sou uma pessoa invejosa, se eu sou uma pessoa preguiçosa, se eu sou uma pessoa fofoqueira, ciumenta, não tem problema. Eu não preciso buscar o meu autoaperfeiçoamento, buscar o meu melhoramento, porque morreu, acabou. Se a vida vai cessar e se aquilo vai terminar em nada, qual é o problema de eu me matar agora? Já que eu estou sofrendo tanto, então apresso esse momento. Então, para essa doutrina, as consequências são essas. Então, viver cada um por si é o melhor possível enquanto aqui estiver. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro, certo? Isto é, os deveres sociais não têm muito fundamento. O bem e o mal são meras convenções. Por freio social, unicamente a força material da lei civil. Então, a única coisa que freia essa pessoa é a lei civil, as leis humanas, às quais todos nós, enquanto encarnados, estamos também submetidos. Então, os deveres sociais, o bem e o mal, tudo convenção, tudo questão de sociedade, questão de dividiram assim, mas eu não penso assim. Então, essa é uma visão de alguém que segue essa doutrina. Vamos, então, para o segundo item que Kardec elenca. No segundo item, Kardec elenca a doutrina panteísta, o panteísmo. Né? Pan, tudo. Tel, Deus. Ismo, doutrina. Então, a doutrina do todo Deus. A doutrina do todo. Né? A doutrina do todo. O que essa doutrina prega? O que ela traz como mensagem para os seus seguidores? Ela diz que o princípio inteligente, ou alma, independente da matéria, é extraído ao nascer do todo universal. É como se você chegasse num oceano, e ali está o todo, e você tirasse dali uma porção, um copo d'água, uma porção desse todo universal. Então, individualiza-se em cada ser durante a vida. Então, durante essa etapa em que ele está vivente, ele se individualiza e volta, por efeito da morte, ao todo, a essa massa comum. Ou seja, é como uma chuva no oceano, como um copo d'água, como eu acabei de dizer, que volta para o oceano. Então, após a morte, isso volta para o todo. E eu deixo, por exemplo, de ser uma individualidade para ser novamente o todo. Porque a partir daquele copo d'água, ele é um copo d'água. Se eu devolvo ele para o oceano, ele é o oceano. Ele já não é mais um copo d'água. Estou trazendo aqui uma metáfora para que vocês possam entender, né, como é visto
no panteísmo essa questão. Então, aqui já avançamos um pouco mais, já entendemos que há um princípio inteligente, há uma alma, coisa que na doutrina materialista a gente não tem essa ideia. Então, saímos da matéria bruta, caminhamos para um princípio inteligente, mas ainda que não se individua por completo. Ele tem um momento de individuação enquanto ele vive, e após a morte, ele volta para esse oceano, ele volta para o todo. E qual é a consequência disso? O que como humanidade, qual foi a consequência dessa prática, dessa doutrina? O que isso trouxe para nós? Bem, sem individualidade, sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse, é o que eu falei ainda há pouco, do copo d'água. Aqui eu sou um copo d'água. Quando eu volto para o todo, eu sou o todo. Eu sou o próprio oceano, né? Então, as consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas da doutrina materialista, ou seja, eu volto para nada. Já que eu não tenho uma individuação depois da morte, eu volto para o nada. Eu volto para esse todo que é um nada. Ou seja, não tem consequências morais. Os meus atos, aquilo que eu fiz enquanto individuado, enquanto um copo d'água, né? Então, é a mesma consequência da doutrina materialista. Ok. Mas Kardec resolve, então, ir mais além e nos trazer mais 3 aspectos. No terceiro, ele fala da doutrina deísta. Ele fala do deísmo. O deísmo, o dei, quer dizer Deus. Ismo, doutrina de Deus. Então, o deísmo, ele tem uma característica muito interessante. Ele compreende 2 categorias dentro dele mesmo, distinta de crentes, tá? Então, o que ele faz? Ele divide os deístas independentes e os deístas providencialistas. Como é que isso era dividido? O deísta independente, que é o primeiro, ele crê em Deus. Ele admite todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas, uma vez estabelecidas essas leis, funcionam por si sós. E aqueles que a promulgou, de mais nada se ocupam. Sabe aquela ideia que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou? Era assim que os deístas independentes pensavam. Então ele criou tudo, estabeleceu tudo. E depois ela funciona, aquilo tudo funciona por si só, ele está descansando, ele não se ocupa de mais nada. Então as criaturas fazem o que querem, o que podem, sem que ele se inquiete. Não há providência. Ele não se ocupa conosco. Nada temos que te agradecer, nada precisamos te pedir. Então, eles negam qualquer intervenção providencial na nossa vida. Então, eles se julgam muito ajuizados, né? E então eles não precisam mais da tutela divina. Como as crianças, né? Quando elas começam a crescer, ficam adolescentes, se julgam tão ajuizadas que resolvem se libertar da proteção dos seus pais. É como se fosse isso. Vamos pensar assim. Então, essa crença, como Kardec avalia aqui, ela resulta de quê? Do orgulho. É aquela ideia de que estamos submetidos a um poder superior, que fere o amor próprio e da qual procuram se eximir.
Enquanto uns negam absolutamente esse poder, outros consentem em reconhecer a sua existência. Aí entra a diferença entre o deísta independente e o deísta providencialista. O providencialista crê não só na existência e no poder criador de Deus, na origem das coisas, como também crê na sua intervenção incessante. Eles acreditam que Deus age incessantemente na criação. E a ele, eles oram, agradecem, reverenciam, mas não admitem um culto exterior e o dogmatismo. Então, aqui está a grande diferença. O deísta independente, ele crê em Deus. Ele acredita que ele criou tudo. Mas, depois do 6º dia, ele descansou. Se vira que agora eu já criei tudo, você já sabe tudo, é contigo mesmo. Já o providencialista, não. Ele crê nessa existência de Deus, crê que ele criou tudo e todas as coisas, mas que há uma intervenção. Deus interfere na criação, ele age na criação. Então ele ora, ele agradece, mas ele não admite um culto exterior, que é o dogmatismo que a gente vai conversar agora. Então vejam que Kardec está fazendo uma caminhada histórica pela nossa humanidade, pela nossa relação com as doutrinas religiosas e com a filosofia. Né? Veja que ele está trazendo elementos que puxam desde lá de trás e percorrendo esses caminhos para nos mostrar aonde estamos agora, como o Espiritismo chegou. Então, a penúltima doutrina que ele vai abordar é a doutrina dogmática, é o dogmatismo. O que acontece nessa doutrina? O que ela prega? Qual é a visão que ela tem de Deus, da existência, de como vivemos? Kardec diz assim: a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser. Sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Desde esse momento, tem irrevogavelmente determinada a sua sorte. Nulos lhe são quaisquer progressos ulteriores. Ela será, pois, por toda a eternidade, intelectual e moralmente, o que era durante a vida, ou seja, não muda nada, não anda nada para frente, nem para trás. Então vamos dar uma parada aqui para a gente entender. Eles já admitem a alma, independente da matéria. Então eles já entendem que tem um corpo, que tem uma alma. Ok. Só que ela é criada no momento em que nascemos. Então não há nada pregresso. Mas ela sobrevive e conserva a sua individualidade, quer dizer, diferente do panteísmo, que volta para esse todo e perde a individualidade, a doutrina dogmática já entende que conservamos essa individualidade após a morte. Só que desde esse momento, ele tem irrevogável a sua sorte, ou seja, a sua sorte é determinada. Pelo quê? Pelo que ele era durante a vida. E aí ela entra numa outra questão, onde Kardec diz assim: sendo os maus condenados a castigos perpétuos e irremissíveis no inferno, completamente inútil lhes resulta todo o arrependimento. Parece assim que Deus se nega a conceder-lhes a possibilidade de repararem o mal que fizeram. Olha isso. Então, sendo os maus condenados a castigos perpétuos e irremissíveis no inferno,
completamente inútil, lhes resulta todo o arrependimento. Então, você fez o mal, vai para o inferno e pronto e acabado. Parece assim que Deus se nega a conceder-lhes a possibilidade de reparar o mal que fizeram. Então, na visão dessa doutrina, é como se Deus negasse. Você fez o mal, é para o inferno que você vai. Os bons são recompensados com a visão de Deus e a contemplação perene no céu. Os casos que possam merecer o céu ou o inferno por toda a eternidade são deixados à decisão e ao juízo de homens falíveis, aos quais é dada a faculdade de absolver ou condenar. Então, segundo essa doutrina, o sacerdote, aquele que está, então, representando Deus na terra, tem o poder de decidir a sentença, de absolver ou condenar aquele que está à sua frente. Então, se ele disser que aquele homem foi mau, pronto, ele está no inferno e não cabe mais revogação da pena, vamos dizer assim, porque não cabe arrependimentos, né? E se ele entende que aquele homem é bom, então ele tem o céu. Então, é essa visão dessa doutrina dogmática, das doutrinas dogmáticas, né? Então, separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos. Inutilidade dos socorros morais e das consolações para os condenados. Não tem consolo. Pecou, vai pagar. Criação de anjos ou almas privilegiadas, isentas de todo trabalho para chegarem à perfeição. Então, quais são as consequências que essas doutrinas deixam para nós? Deixaram para nós e ainda deixam na humanidade. Essa doutrina deixa sem solução os graves problemas seguintes. E aí Kardec elenca 8 itens. Ele diz assim: de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem com que os homens nasçam bons ou mais, inteligentes ou idiotas? Aqui entendam idiotas como o termo que era usado na época de Kardec para as pessoas que possuíam idiotia, ou seja, elas tinham questões mentais, ok? No segundo, ele questiona: qual a sorte das crianças que morrem em eternidade? Por que vão elas para uma vida bem-aventurada, sem o trabalho, a que os outros ficam sujeitos durante longos anos? Por que são recompensadas sem terem podido fazer o bem? Ou são privadas de uma felicidade perfeita sem terem feito mal? Qual a sorte dos cretinos e dos idiotas que não têm consciência dos seus atos? De novo, aqui a idiotia como uma questão mental, uma doença, ok? Onde a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente? Qual a sorte dos selvagens, de todos os que forçosamente morrem no estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza mesma, se não lhes é dado progredir interiormente? Por que cria Deus umas almas mais favorecidas do que outras? Por que chama Ele a si prematuramente os que teriam podido melhorar-se se vivessem mais tempo, visto que não lhes é permitido progredirem depois da morte? Por que criou Deus anjos em estado de perfeição sem trabalho, a passo que outras criaturas são submetidas, às mais rudes provações em que têm maiores probabilidades de sucumbir?
como responder a todas essas questões. Como trazer para nós, enquanto humanidade, algo que nos console, algo que fale conosco, que nos sacuda para nos acordar e nos trazer as claridades que o Cristo mesmo já nos trouxe. Quando ele disse que ele e o Pai eram um. Quando ele disse que nós somos a luz do mundo. Quando ele nos disse que nós podíamos fazer o que ele faz e muito mais. Onde está todas essas promessas? Que até então a doutrina, até essa doutrina que vimos, depois de passar pelo materialismo, pelo panteísmo, pelo deísmo, pelo dogmatismo, como que a gente chega a vislumbrar alguma coisa do que Jesus nos trouxe? Será que o que ele nos disse é mentira? É uma grande ilusão? Uma grande história inventada pelo arquiteto do universo, que é Deus, nosso Pai, Criador, para nos emaranhar nessa teia de ilusão e nos fazer viver sem nenhum propósito? E aí, então, que chega para nós, chega para a humanidade, porque a doutrina espírita é a terceira revelação. Ela não é apenas uma doutrina, ela é uma revelação para a humanidade. Então, eis que chega para nós, como Jesus havia predito, o Consolador prometido. E o que ela nos fala? Quais são os objetivos? Quais são os vieses pelos quais ela passa e costura toda essa trajetória, desde o materialismo até a ela? Então, Kardec faz aqui um resumo, dizendo o seguinte: o princípio inteligente, independente da matéria, a alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a um progresso indefinido. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas do que outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição, depois de haverem passado, como todas as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, que durante ela se reveste de um envoltório material, de que se despe por ocasião da morte. Então vejam que a doutrina vai abarcar outros fatores, outros lugares, outros meandros. Existe sim o princípio inteligente que a doutrina panteísta falava. Existe sim a alma individual que sobrevive ao corpo, conforme a doutrina dogmática fala. O ponto de partida ou de origem é o mesmo de todas as almas, sem exceção. E aqui ela faz um parênteses gigantesco diante de todas as outras. Todos são criados simples e ignorantes e sujeitos a um progresso indefinido. Não existe privilegiados. A vida espiritual, então, é a vida normal. E essa vida corpórea que estamos agora é uma fase temporária, que nos revestimos desse corpo e vamos nos despir após a morte.
O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Isso aqui é muito importante. Porque eu vejo espírita achando que o corpo é uma prisão. O corpo é ruim. Eu estou doido para sair do corpo, porque afinal de contas é a verdadeira vida. Mas veja o que o codificador está dizendo. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Então, não subestime a sua reencarnação. Não subestime esse corpo que você vai se despedir dele daqui a pouco, porque ele é importante para o seu progresso. Haja vista que você progride nos dois, no material e no espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. Ele aí se desenvolve pelo trabalho que é submetido, pelas suas próprias necessidades e adquire conhecimentos práticos e especiais, sendo insuficiente uma só existência corporal para que adquira todas as perfeições. Retoma um corpo tantas vezes quantas lhe forem necessárias. De cada vez encarna com o progresso que haja realizado na sua existência precedente e na vida espiritual. Quando no mundo alcança tudo que aí pode obter, deixa para ir para outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantado, cada vez menos material, ele vai até a perfeição, que é suscetível da criatura. O estado ditoso ou inditoso do espírito é inerente ao seu adiantamento moral. A punição que sofre é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos, mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar com o tempo todos os progressos. As crianças que morrem em tenridade podem ser espíritos mais ou menos adiantados, porquanto já tiveram outras existências em que ou praticaram o bem ou cometeram ações más. A morte não os livra das palavras que hajam de sofrer, e em tempo oportuno eles voltam a uma nova existência na Terra ou em outros mundos, conforme o grau de elevação que tenham atingido. Vejam o consolo que a doutrina nos traz. E ele termina nos dizendo: a alma dos cretinos e dos idiotas é da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado. Possuem muitas vezes grande inteligência, sofrem pela deficiência dos meios de que dispõem para entrar em relação com seus companheiros de existência, como os mudos sofrem por não poderem falar. É que abusaram da inteligência em existências pretéritas e aceitaram voluntariamente a situação de impotência para usar dela a fim de expiarem o mal que praticaram. Então, meus amigos, esse é o convite de Kardec para nós na noite de hoje. Entendermos cada doutrina com as suas nuances, os seus objetivos, as suas formas de olhar a vida, de entender a criação e a criatura que ele é, e as consequências que cada uma delas traz para todos nós. Pode ser que você esteja aqui me ouvindo que nem seja espírita. Pode ser que você seja um simpatizante da doutrina. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar. Mas o que nós estudamos hoje traz claridades para as nossas mentes, de entender que, como humanidade, nós também progredimos. Nós não progredimos só individualmente, nós progredimos enquanto humanidade, percorrendo cada doutrina
cada ensinamento, cada entendimento para cada fase do nosso progresso enquanto espíritos imortais. Então, essa é a mensagem, esse é o convite que fica para todos nós. Podemos hoje um pouco e muito mais, como Jesus nos disse. Podemos fazer isso que ele fez e muito mais. Basta que nós nos coloquemos nessa posição em que nós, já espíritas, seguidores dessa doutrina espírita, resolvemos abraçar. Que não fiquemos só nas palavras, que caminhemos para uma prática espírita. Afinal de contas, esse é o convite dela para todos nós. Progresso, evolução, estudo, aprofundamento, bom senso. Que nós possamos, meus irmãos, sermos melhores espíritas a partir de hoje, a partir desse entendimento que Kardec nos trouxe. Que possamos nós exercitarmos essa doutrina, não filosoficamente, mas na prática diária, para que possamos, percorrendo tudo isso que ela nos traz de consolo, nos encontrarmos na vida espiritual muito melhores do que quando aqui chegamos. Portanto, aproveite a jornada, aproveite as alternativas que Kardec nos trouxe a refletir e reflita quais são as suas alternativas como espírita. Quais são as possibilidades que você tem diante dessa doutrina que tanto nos esclarece? Fica então o convite para todos nós, para maiores reflexões, maiores entendimentos, sem julgamentos dos nossos irmãos, entendendo que cada um vai abraçar a doutrina que melhor convém ao seu coração. Fiquem em paz, meus irmãos, e que a luz de Jesus ilumine a todos nós. Até o próximo encontro. Mestre amigo, queremos então, Senhor, te agradecer por todo esse momento que tivemos juntos, por esse estudo, por essas reflexões trazidas pelo nosso codificador Allan Kardec, por termos refletido nessa noite em torno de tantos assuntos tão necessários para a humanidade. Possamos, Senhor, agraciados que estamos da Tua presença, da presença desses mentores amigos, que possamos nos colocar na posição não apenas daquele que segue uma doutrina, mas sim daquele que a pratica, colocando no nosso dia a dia as luminosidades que o Espiritismo nos traz. E que possamos, assim, viver cada dia mais e melhor os propósitos que essa doutrina tão benfazeja nos oferta. Que a Tua luz e a Tua paz permaneça conosco e que possamos nós, enquanto humanidade, percebermos que essa claridade não é apenas para nós que estamos aqui já buscando seguir a doutrina, mas sim para toda a humanidade. Que a Tua paz se faça em todos os lares e que todos nós possamos nos sentir melhores do que quando a reunião começou. Que a Tua paz e o Teu amor fique conosco e que possamos continuar contigo em mente e em coração. Graças a Deus.
Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder começar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar